França. Em França, um homem muito famoso, talvez os portugueses mais velhos se lembrem dele. Jacques Lang. Esta fotografia quando ele era Ministro da Cultura. Jacques Lang é o Ministro da Cultura de Mitterrand, mais emblemático, ele e o Malraux com o de Gaulle. Mas Malraux e Jacques Lang foram os ministros da Cultura mais carismáticos, mais emblemáticos e influentes que a França teve na Quinta República. E é um homem com uma grande expressão pública, muito ligado ao mundo artístico e ao mundo intelectual. E ele aparece também aqui ligado a Epstein, ele e a filha dele, com muito envolvimento, e ele deu recentemente uma entrevista onde ele nega com fúria e zanga toda esta entrevista que eu pus aqui, este vídeo que eu ponho aqui, onde ele nega todas as alegações, mesmo aquelas que estão esplasmadas nos e-mails trocados entre o Epstein e ele próprio. Finalmente, o Reino Unido, onde a situação é muito, muito grave. Mais grave do que nos Estados Unidos, por enquanto. Porquê? Porque afeta a Casa Real e afeta o atual governo. Sim. Em primeiro lugar, temos este homem, o Príncipe André, que o atual rei Carlos já se encarregou de destituir de tudo o que são protocolos, títulos da Casa Real Inglesa, que é um pervertido sexual. Não há outra maneira, quer dizer, há fotografias que eu não pus aqui precisamente para poupar os telespectadores de ver, enfim, a mentalidade deste homem. E ele nega tudo, evidentemente, com as mentiras habituais. Aqui, neste caso, acho que posso dizer, sem grande ligeireza, que são grandes mentiras. E, de facto, há um historial do Príncipe André à volta de abusos sexuais e de coisas deste tipo que estão muito ligadas ao Epstein, e os e-mails são de uma intimidade e de uma cooperação anormais. E não só está ele, como a sua ex-mulher, com quem ele casou na altura, o primeiro casamento dele, Sarah Ferguson, pelos vistos era apaixonada pelo Epstein e com quem ela teve uma relação, pelos vistos. Mas não é só a Casa Real que é atingida aqui. É o governo trabalhista de Starmer, que está em apuros. É dos primeiros ministros mais impopulares que a Inglaterra teve desde há 50, 60 anos. E agora tem uma nova crise, porque este homem, Lord Mandelson, ainda não aparece aqui, isto aqui é o vídeo da Sarah Ferguson, mas aqui é o discurso em que o Starmer admite que sabia que o Mandelson era o que era. O Mandelson, para quem não sabe, é uma das figuras mais importantes do Partido Trabalhista nos últimos 30, 40 anos. Ele foi o arquiteto da terceira via de Tony Blair. Tony Blair governou a Inglaterra durante uma infinidade de anos. Foi ministro, um secretário importante de Gordon Brown, portanto, uma grande figura do Partido Trabalhista, e tinha sido nomeado para embaixador dos Estados Unidos por Starmer quando já se sabia das suas ligações a Epstein. Portanto, está toda a gente a pedir a cabeça do Starmer, do primeiro-ministro inglês, não só a oposição, evidentemente, mas também grandes figuras do Partido Trabalhista. Nós não sabemos onde é que isto vai acabar, mas Starmer pode ir abaixo por este grande escândalo. Finalmente, só mais um último apontamento ainda sobre os Estados Unidos. Sim. Sobre os Estados Unidos, só para se ver o alcance, a quantidade de pessoas a que Epstein teve acesso e com quem ele privou, ao ponto destas pessoas o considerarem um grande compadre das suas, sabe-se lá de quê. Veja-se esta fotografia é uma coisa... É um tesouro do século XXI, um tesouro dos horrores do século XXI. Do lado esquerdo está Steve Bannon, um homem da extrema-direita americana que talvez as pessoas conheçam melhor, dado o seu apoio a Trump no início, porque depois houve uma grande briga entre os dois. Noam Chomsky é uma das principais luminárias da extrema-esquerda, em Portugal também. Uma das grandes figuras da extrema-esquerda que apoiou sempre todo o tipo de regimes comunistas, independentemente dos massacres e dos genocídios que estavam a ser cometidos, se era comunista, se era de esquerda, para Chomsky era bom. E era um homem que gerou uma corte académica e política imensa. Estão ali abraçados, extrema-direita e extrema-esquerda, abraçados naquele clima de grande amizade, em torno de quê exatamente? Quando isto são fotografias de Epstein. Portanto, o volume de informação que nós temos dá conta de uma elite, que não é só americana, é internacional, que de facto abusa do seu poder. Abusa do seu poder. Só uma última nota. Há agora estes rumores que dão conta. Uns que dizem que Epstein só conseguiu adquirir esta influência porque é um agente da Mossad, das forças israelitas, dos serviços israelitas. E do outro lado, um outro rumor, e a Polónia iniciou agora uma investigação para perceber isso, sim, que diz que é, na verdade, para citar o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, um ativo russo. E isso explicaria porque aquele que não era rico enriqueceu tão depressa e chegou a tantas pessoas tão depressa. Portanto, vai muita coisa acontecer, ainda falta receber mais informação, mas para já isto é um escândalo de proporções gigantescas.